Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre a Multiplan hoje, a Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., que é negociado sobre o código MULT3 e apresentou o balanço frente ao segundo trimestre de 2020 em 6 de agosto. O próximo balanço dela está previsto para 28/10. Mas antes, aqueles avisos importantes de sempre aí, né? Sempre bom ressaltar, se você caiu de paraquedas desse vídeo, tem uma playlist aqui no meu canal no YouTube e eu também tenho um perfil no Instagram, o link vai estar na descrição desse vídeo, em que eu explico, dou dicas, né, desde que para quem está saindo do zero aí, até para quem já possui um planejamento financeiro em qualquer fase que seja. Além disso, outra coisa importante que eu sempre ressalto, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu só estou trazendo informações públicas divulgadas pelas empresas em seus balanços em um formato mais apresentável para você, nada mais. Além disso, por fim, aí, não menos importante, esse vídeo não reflete uma torcida para o sucesso ou insucesso da empresa ou suas cotações, beleza? Então vamos para o quadro geral aí da Multiplan. Ela é do setor de administração de shoppings. Ela é um pouco mais ativa aí, né, na administração desses shoppings, que podemos comparar aí com os FIIs de shoppings, que apesar de muitos serem de gestão ativa, mas é a gestão ativa do FII, né? O imóvel de shopping em geral num FII, eles compram aquele imóvel e põem para locação. A Multiplan, não, ela já desenvolve empreendimento imobiliário, é até o nome dela, essa seria a maior diferença dela para um FII de shopping. Ela faz toda a gestão daquele empreendimento imobiliário desde o zero até depois a manutenção do shopping. Essa parte mais de FII seria um pedaço dela. Ela se assemelha mais a um REIT lá dos Estados Unidos, né? Que nesse quesito ela se endivida, ela pode operar alavancada, coisa que um FII não pode, tem algumas outras diferenças de legislação e tem essa parte, essa diferença do empreendimento mesmo. Ela tem uma parte muito mais de gestão, mais de empresa que um FII não tem. Ele tem mais uma gestão de fundo mesmo imobiliário, né? De compra. Você pode traçar o paralelo entre uma pessoa que compra o imóvel e põe para alugar, ela seria um FII, e uma empreiteira aí que constrói vários imóveis e vende vários imóveis, seria mais ou menos essa diferença. Ela está listada no segmento de listagem nível 2, eu acho que vale a pena uma pesquisa nesse sentido. Eu acredito que esteja havendo um movimento da empresa para migrar para um segmento maior, porque esse segmento não chama muita atenção. Se eu não me engano, tem o nível 1 acima dele, o tradicional e o novo mercado. Mas eu notei, aliás, você também pode notar, que ela zerou o float aí nas preferenciais, né? O que eu também sempre ressalto para vocês podem ver que todo o mercado tem esse entendimento, de que quando só tem só uma classe ordinária, é um nível de governança acima, porque há um total alinhamento, né, com o controlador. Eu sei que isso é um tema que tem debate aí, se sócio é on, sócio não é on. Na minha interpretação, eu prefiro isso. Eu acho que a gente não tem muitas garantias no mercado financeiro. E se você pode optar por um negócio mais garantido entre tudo que já não tem muita garantia, acho que é melhor, né? Eu acho que você tem um alinhamento melhor. A gente vê cenários que até mesmo quando só tem um tipo de ações, o controlador às vezes tenta dar um tomé. Não estou falando que é o caso da Multiplan, estou falando dos casos gerais, né? E assim, ter um alinhamento um pouco maior com os controladores, eu acho que é mais interessante para a gente que é minoritário, né? De qualquer forma, ela tem tag along nas duas categorias. Como eu falei, ela só tem free float na ON e é um free float bom, de 43%. Eu acho que há um movimento da administração aí muito louvável de zerar esse float nas PNs e caminhar para só ter ON, né? Tem muitos negócios diários nas ordinárias. O governo, eu acho que esse negócio diário também pode estar porque o povo gosta de um negócio que está em evidência e ela acaba ficando em evidência por ser shopping parado, ser noticiários, shoppings fechados, né, principalmente no primeiro semestre, mas de qualquer forma ela tem um elevado nível de negociação, o que para a gente que é minoritário é ótimo, porque dá para entrar, sair, montar a posição tranquilamente sem se preocupar com liquidez, né? Não, ela é privada, não tem participação do governo, como você pode ver aí. Ou seja, tirando essa característica do nível 2 aí, que ela podia buscar um nível maior e parece estar buscando, é uma empresa que é tranquila a questão de governança, né? Quando aos dados do balanço, a receita líquida sempre crescente, lembrando que teve uma pequena queda aí no segundo trimestre, no primeiro semestre desse ano, né? Desse período desse ano aí teve uma pequena queda, mas você vê que é irrisória frente ao volume aí, mantendo-se quase em linha com 2019, o que é de se aplaudir, né? Num cenário tão adverso, com shoppings fechados. Ela passou um período com quase todos os shoppings dela fechados, mas é aquilo lá que você vê quando a administração entra. O operacional dela melhorou.
Então, o que a gestão, acredito, tenha feito aí? Reduziu as receitas, mas reduziu as despesas mais do que proporcionalmente. Diferiu vários aluguéis aí, né? Deve ter dado uma segurada nos empreendimentos imobiliários. Mas daí há uma queda nas receitas, mas a queda na despesa é mais do que proporcional. Então, mesmo num cenário tão adverso, né, a administração consegue melhorar o operacional, o que mostra que é uma administração e uma empresa e um negócio bem resiliente aí, né? E vamos avançando aí, o resultado financeiro mais ou menos em linha, até conseguiu melhorar um pouco o déficit, geral deficitário, não impacta isso para a empresa, né, pelo cenário que ela vem tendo bom, mesmo com esse déficit financeiro. O lucro líquido sempre crescente, você vê que é muito louvável de crescer, mesmo no cenário tão diverso para o setor, o cenário nunca visto na história dela, né, porque nunca teve uma pandemia no Brasil que chegou a fechar empreendimentos assim, de shoppings, né, durante a existência dela, então muita resiliência da empresa. Você vê que até o mercado acabou batendo nela mais do que o próprio negócio sofreu, né? Talvez haja uma correção no longo prazo, porque você vê que segue, né? Como sempre falo, no longo prazo a cotação segue o lucro, então o gráfico aí vem representando bem ela. Margem líquida não tem que falar, né? Nunca abaixo de 30%, em muitos períodos acima de 40%, ou seja, está dando de braçado aí no setor. Provavelmente deve ter uma vantagem competitiva no setor pelo índice de margem, é muito elevado. Patrimônio líquido sempre crescente, e também é característica de setores, quando a empresa está indo bem no setor de empreendimentos imobiliários, ter esse patrimônio líquido sempre crescente, né? O ROI, você vê que ela está conseguindo manter em linha a rentabilidade sobre esse patrimônio, então o patrimônio está crescendo, mas o lucro está crescendo proporcionalmente aí, esse crescimento de patrimônio, então ela está mantendo essa rentabilidade em torno dos 8%, alguns períodos chegando ali perto do 10%, bem tranquilo. É como eu sempre falo, galera, a empresa quando é redondinha vai passando fácil, a análise é bem mais rápida, você tem que analisar a empresa que tem algum outro problema. Muito sabiamente a empresa fez um esforço grande de caixa nos 6 meses, a dívida dela sempre vem crescente, daí quando tem a dívida crescente vale a pena analisar os outros indicadores para ver se essa dívida está comprometendo. Como você vê, ela fez um esforço de caixa até maior do que o necessário, a dívida líquida acabou caindo, porque houve um aumento de dívida, mas houve um aumento mais do que proporcional do caixa. É como eu falo, a administração vem se mostrando bem afiada aí, né, no negócio. O DBPL dela você vê que vem mantendo em linha, não dá para nem falar desse pequeno aumento que teve nos 6 meses. E outra coisa, a escala é menos de 1 ali no gráfico, então além de estar em linha esse endividamento, você vê que ela está subindo o patrimônio conforme está subindo a dívida, está se financiando mais sobre recursos próprios que recursos terceiros, né? A escala é menor que 1. O DB/EBIT, sempre aquela ressalva que eu faço, que eu utilizo um múltiplo aí mais conservador, eu considero o DB e não DL como a maioria do mercado considera, que desconto caixa, eu não considero só o endividamento, eu desconsidero o caixa nessa parte, e no operacional eu coloco a amortização e depreciação, porque é o que ela utiliza são duas características que ela se utiliza ao longo do seu operacional, né? Se é uma empresa mais intensiva em capital, ela vai ter algum momento algum gasto maior com depreciação, com amortização, troca daqueles bens intensivos que ela tem, né? Então eu acho que vale a pena você estar acompanhando esse gasto aí, né? Esses indicadores junto do operacional dela. Por isso que eu utilizo esse dado mais conservador. Também, por outro lado, você tem que ter uma margem ali no filtro quando a empresa é redondinha como essa, que senão você tira empresas boas do setor, né? Com a sua análise. O DL e EBITDA o mercado considera até 3 tranquilo, até um pouquinho a mais, dependendo de como foi se a empresa estiver performando. Essa já entra nesse pouquinho a mais se fosse DL e EBITDA, está no 4, 4,5. Sendo DL e EBITDA, sendo DB e EBITDA, eu acredito que está tranquilo. Daí você tem que ver o que você espera, né, desse tipo de indicador. Como eu falei, a empresa, quando é mais redondinha assim, passa rápido a análise, né? Você tem que ver essa questão do endividamento, se te preocupa, se está normal. Ver a questão do nível 2, parece que ela está fazendo um movimento para melhorar esse índice de governança. No mais, a empresa bem redondinha, passou por um cenário bem adverso, de forma bem tranquila. Acho que era isso que eu tinha que falar mais da Multiplan. Se você chegou até aqui e gostou, marque aquele seu amigo ou familiar que você deseja que se torne investidor e tenha acesso a esse tipo de conteúdo, né? Comenta deixando sua opinião ou dúvida e qual empresa você gostaria de ver. Curta, compartilha, ajude a difundir educação financeira e, como sempre peço, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube e seguir o meu perfil no Instagram para você poder acompanhar as próximas análises.